A palavra que Deus colocou no meu coração, amém? Nós vamos falar sobre situações que muitas vezes têm a força, de tentar definir as nossas vidas e como nós precisamos lidar com isso. Então eu vou começar já fazendo uma pergunta para você, E eu gostaria que você refletisse nessa pergunta. O que te define? Se você fosse usar uma palavra que pudesse te definir, qual seria a palavra que te define? Você tem uma palavra aí que te define? Que você gosta de usá-la como definição para você? Claro que nossa vida é muito mais complexa do que uma palavra só, Mas às vezes a gente tenta definir algumas coisas com uma palavra. Então, qual palavra você usaria hoje para definir quem você é? Como você se definiria? Amém, irmão Valdir, bom dia, a paz seja convosco, Deus abençoe, glória a Deus. Então, a reflexão de hoje tem como tema o que te define. Qual palavra que você usaria para te definir hoje, dentro do contexto em que nós estamos vivendo? Como você se define com uma palavra? Deixa eu ver aí quem pode comentar aí, participando aqui com a gente. Antes de nós entrarmos na reflexão de hoje. Deixa eu dar aqui uma lubrificada na garganta. Glória a Deus. Ariane, bom dia, querida. Deus te abençoe. Amém. Deixa eu ver aqui se alguém pode responder aí. Quem tem a ousadia aí de colocar uma palavra que te defina nesses dias? Glória a Deus. Vamos lá. Sandra, Deus te abençoe. Sandra Flávia, bom dia. Graça e paz, querida. Deus abençoe. Vamos ver. Fé. O irmão Valdir está colocando aqui, fé a mão, amém, fé a mão, não é fraco não, irmão Valdir, glória a Deus, guardou aí a palavra, amém? Qual palavra te definiria hoje? Quem ousa aí a colocar? Depois eu vou entrar aqui, olha só, pastor Célio colocando aqui, o que me define nesses dias é força, amém, bacana, obrigado compartilhar. Sandra colocando aqui, gratidão, muito bem, Sandra, muito obrigado por participar. Solange também colocando, superação, muito bom. Deixa eu ver quem mais aqui, o Manuel colocando crescimento, boa, amém. Deixa eu ver quem mais aqui, o Marcos e a Anne, gratidão, fé, muito bom. Tem mais aí, uma palavrinha que te defina nesse contexto, nessa situação? Olha, a Daiane também participando aqui com a gente. A palavra que me define hoje é gratidão. Amém, querida. Deus te abençoe. A Gal colocando aqui, confiança, fé em Deus. Amém. Muito bom. Quem mais aí teria uma palavra que te definisse nessa situação, nesse contexto, nesses dias? Amém. Bom, vamos entrar no tema de hoje e eu gostaria de, uma vez mais, voltar à história de Davi. Me permitam nessa manhã compartilhar com vocês, mais uma vez, um encontro, ou melhor dizendo, o confronto, entre Golias e Davi. E eu vou ler uma porção da palavra de Deus em 1 Samuel, no livro de 1 Samuel, no capítulo 17, que narra o confronto entre esse gigante e o jovem Golias. Eu vou ler o versículo 4, depois eu vou avançar e vou ler os versículos 24 a 26, tá bom? Só para extrair aqui o fundamento desta palavra, para aquilo que eu quero compartilhar com você, eu acredito que vai ser muito precioso. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 4, a palavra de Deus declara assim: Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias. E aqui, nesse texto, fala que ele era de Gate.
Então, Golias de Gate, de altura de 6 côvados e um palmo, cerca de quase 3 metros. Amém? Quase 3 metros tinha esse gigante. Vou avançar aqui para o versículo 24. Diz assim, ó: todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente. E diziam uns aos outros: vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. E quem o matar, o rei o acumulará de grandes riquezas e lhe dará por mulher a filha, e a casa de seu pai isentará de impostos em Israel. O versículo 26 diz: então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar ao exércitos do Deus vivo? Amém? Esse é o texto para a nossa reflexão hoje, tá? O que te define? Amém? Olha aqui, ó, o Júlio também participando aqui com a gente. Valeu, Julinho. Deus te abençoe, querido. Confiança. Pastora Sueli colocando aqui, ó, gratidão. Amém. Ariane colocando a palavra que define hoje é esperança de dias melhores. Amém, Ariane. A Risa também participando aqui conosco, colocando fé e esperança. Amém. A pastora Carmélia também, ó, colocando persistência e fé. Muito bom. Soninha colocando aqui, ó, gratidão, confiança. Amém. Queridos, no transcurso da minha vida, eu já passei por várias situações e algumas delas bastante desoladoras. Já perdi entes queridos, já me senti abandonado, já passei por rejeição, traição de amigos nos quais eu acreditava serem de confiança, e a lista continua. Eu tenho certeza que aqueles que me acompanham aqui nessa manhã também não é diferente em relação a essas situações. Muitos de nós temos passado por tudo isso e coisas muito intensas e situações bastante desoladoras nas nossas vidas. Porém, em cada uma dessas situações que eu vivenciei, eu percebia que nelas havia uma força, um poder, digamos assim, que para me aprisionar, sabe? Para atar a minha vida e tentar definir, sabe, o meu futuro e os meus dias. Então, cada uma dessas situações tinha uma força, assim, sabe, para trazer desânimo, prostração, e acabar me definindo por meio dessas situações, desses acontecimentos. Porém, eu pude experimentar a graça de Deus, né, a intervenção do Senhor em cada uma dessas situações, como se Deus, sabe, irrompesse ali na situação e oferecendo para mim um caminho de liberdade, um caminho de vitória. Então, ao longo da nossa caminhada com Deus, né, nós devemos ter muito cuidado para não permitirmos que as circunstâncias das nossas vidas acabem por nos definir. Por que eu estou falando isso? Porque no confronto entre Davi e Golias, algo que me chama bastante atenção aqui é que muitas vezes, quando nós estamos diante de uma situação adversa, né, quando nós estamos enfrentando o nosso gigante, o nosso desafio, né, uma oposição, uma situação que nos confronta, né, nós temos a oportunidade de permitir ou que Deus defina, né, quem nós somos e naquilo que nós iremos nos transformar, nos converter por meio dessa situação, ou então vamos permitir que a circunstância, a situação nos defina. Falo isso porque no confronto entre Golias e Davi, o nome Golias significa exatamente pôr em evidência. Olha que interessante. Amém? O nome Golias significa pôr em evidência, significa revelar, significa descobrir. Então, Golias estava ali colocando em evidência aquilo que estava se manifestando, né, no exército de Israel.
Então, interessante porque fala também que ele era de Gate. Gate significa lagar, lugar onde uvas, azeitonas são espremidas, né? E ali então extrai, fala desse lugar de prensa, né? Fala dessa situação que muitas vezes nos aperta, nos oprime, nos confronta. Então, olha que coisa interessante, né? Quando nós estamos dentro de uma situação opressora, né? Estamos enfrentando um desafio, uma situação que, sabe, se opõe a nós, que nos desafia, né? E na pessoa desse gigante Golias, né, que se torna justamente uma figura, né, de gigantes que nós enfrentamos na nossa vida, a oportunidade que essas situações trazem para nos definir aquilo que nós sentimos, definir como nós estamos, definir, né, como está o nosso nível de fé, de confiança, como vocês têm colocado aqui algumas palavras que definem vocês hoje aqui, né? Fé, esperança, persistência, alegria, gratidão, enfim, todas essas palavras. Então veja que quando esse incircunciso filisteu, né, enfrentou a nação de Israel, ficou em evidência a covardia do rei Saul e de todo o exército de Israel. Então, essa situação expôs a fraqueza, a debilidade, o medo, né, a covardia, mas ao mesmo tempo em que essa mesma situação evidenciou a covardia no coração de Saul e o medo no coração de todo o seu exército, ao mesmo tempo foi revelado o coração de Davi nessa situação, né? Como o coração de alguém guerreiro, né? Valoroso, alguém que estava confiando em Deus. Então, isso me faz pensar que esses gigantes, né, na nossa vida acabam por colocar em evidência o que há em nosso coração e na posição também do nosso caráter. Então, ao enfrentarmos uma crise, uma prova, um desafio de oposição, estas circunstâncias acabam revelando e até mesmo amplificando, né, ou a grandeza de Deus em nossas vidas, ou então põe em evidência as nossas fraquezas, as nossas debilidades. Então, veja que em Saul se revelou o medo, né? Se revelou a falta de confiança. Porém, em Davi se revelou a ousadia, a confiança em Deus. Mesma situação que acaba expondo e revelando e amplificando até mesmo aquilo que está no coração desses homens. Então, isso é bastante interessante, porque, queridos, porque em cada situação, né, há essa oportunidade, quando nós estamos vivenciando, né, situações que são como gigantes que nos desafiam, então acaba colocando por evidência aquilo que está no nosso coração. E muitas vezes eu devo confessar para vocês que não foi sempre revelado, né, por meio dessas circunstâncias, uma confiança inabalável no meu coração, uma firmeza, como Davi, por exemplo, né? Em muitas situações eu estive como Saul, com medo, inseguro, sem saber o que fazer. Então, se revelou em mim a fraqueza, se revelou em mim a debilidade. E houve outras situações, por exemplo, que botou em evidência, né, a maneira como eu estava confiando em Deus, como eu estava seguro em Deus, como eu estava firme em Deus. Então, eu tenho que aprender a lidar com isso, né? Porque essas situações vão expor como é que está o nosso coração. Essas situações, esses gigantes da nossa vida, vão colocar em evidência se nós estamos confiantes em Deus ou se nós estamos temerosos, né? Se nós estamos firmados mesmo, né, na palavra, ou se há em nós alguma fraqueza, alguma debilidade. E aí nós temos a oportunidade de tratar com isso. Por quê? Porque nós não podemos permitir que essas situações nos definam. Amém? É claro que elas têm o potencial de trazer definição para a nossa vida, né, e nos condicionar dentro de um futuro que ficamos muitas vezes presos, vinculados a essas situações. Porém, como eu disse, Deus, ele intervém e ele pode romper aí nessas situações e nos trazer um caminho de liberdade, um caminho de transformação em cada uma dessas circunstâncias, mesmo quando em nós se revela a debilidade. Mesmo quando em nós se revela a nossa fraqueza, a nossa inaptidão, porque nem sempre nós estamos nos sentindo fortes, confiantes e seguros em Deus, né? Muitas vezes nós estamos como Saul, né? Diante de um gigante, nós nos amedrontamos, nos acovardamos,
E outras vezes podemos nos sentir ousados e intrépidos como Davi. Mas a questão é que nós não podemos permitir que essas situações definam quem nós somos. Porque no momento em que se revela, né, a nossa confiança em Deus, no momento em que o confronto evidencia, põe em evidência, né, a nossa confiança, a nossa segurança em Deus, então vamos usar aquilo que Deus colocou em nossas mãos, como no caso de Davi, ele usou as 5 pedrinhas lá, não é isso? Porque ele estava firme, ele estava confiante em Deus. Então quando uma situação adversa, né, vem sobre tua vida e põe em evidência o que está no teu coração, e o que se encontra em ti é fortaleza, se encontra em ti é confiança, glória a Deus, use o que Deus tem te dado, use o que o Senhor tem colocado em tuas mãos, amém? Mas e quando se revela em nós a fraqueza? E quando se revela em nós a debilidade, gente? Quando a circunstância expõe que nós não estamos tão confiantes assim, não estamos tão seguros assim como deveríamos estar. Deixa eu voltar aqui, caiu o meu sinal no celular para acompanhar vocês. Muito bem. Então, como é que fazemos isso, né? Como lidamos com essas situações de que evidenciam em nós a fraqueza? Aí nós vamos nos lembrar daquilo que Deus falou para o apóstolo Paulo, né? Quando os nossos olhos se abrem para a debilidade que há em nós, né? No nosso interior, e apresenta aí uma oportunidade de nós tratarmos isso diante do Senhor, amém? De nós sermos fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Segundo Coríntios capítulo 12, nos versículos 9 e 10, está escrito: então ele me disse, o Senhor falando com Paulo, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. O poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza, na nossa inaptidão, na nossa incapacidade. Então Paulo, diante dessa verdade, ele diz assim: de boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Amém? Então Paulo descobre que mesmo quando se revela nele a fraqueza, a debilidade, a incapacidade, ele pode se firmar em Deus por meio da sua graça, pois o poder de Deus vai se aperfeiçoar na nossa inaptidão, na nossa debilidade, na nossa fraqueza. Isso significa que nós podemos nos afirmar, né, no Senhor, nós podemos firmar a nossa posição no Senhor, e as circunstâncias que nos rodeiam não vão ter mais o poder de nos paralisar, não vão ter mais o poder de nos aprisionar. Então você e eu não precisamos ficar presos a uma situação, mesmo quando nós nos sentimos debilitados, mesmo quando nós nos sentimos sem forças para lidar com aquilo, porque nesse momento nós podemos nos afirmar a nossa posição no Senhor e podemos nos fortalecer na graça de Deus para podermos lidar com essa situação, para que ela não nos ate, para que ela não nos aprisione. Amém? Então veja bem, o amor de Deus nos fortalece, seu amor e poder nos fortalece, amém? Que o amor de Deus e o poder de Deus no dia de hoje estejam fortalecendo a sua vida. E isso, para nós acessarmos esse poder, esse amor de Deus, tão somente nós precisamos nos render, sabe, humildemente à obra transformadora do Espírito Santo. E com o tempo nós iremos nos sobrepor a essas debilidades e venceremos os nossos gigantes e nos apossaremos da herança bendita que Deus tem para nossas vidas, amém? Esse é o processo de Deus para nossas vidas. Então permita que somente Deus defina quem você é. Permita que somente Deus defina o seu futuro. Permita que somente Deus defina o seu destino. Não permita que a rejeição, a desilusão, a decepção, a falta de recurso ou qualquer outro gigante dessa vida te defina. O poder do teu passado para dominar o teu futuro foi quebrado pelo sangue de Jesus. Amém? O poder do passado para prender, atar, aprisionar o teu futuro foi quebrado pelo poder do sangue do Cordeiro de Deus. Amém? Então decida
de agora em diante, amém? Que o passado não te possui mais, que essas situações, elas não definem a sua vida. Não se prive do propósito de Deus e da incrível pessoa que Deus te fez, da incrível pessoa que você é em Deus. Ele depositou algo em você. E eu quero te dizer isso nessa manhã. Nós precisamos do que Deus depositou na sua vida. Nós precisamos do que Deus colocou em ti. Amém? Então se permita confiar em Deus. E no meio das tuas debilidades, no meio das tuas fraquezas, que essa graça poderosa de Deus se revele a ti, para que você seja fortalecido no Senhor. Amém? E quando você é fortalecido no Senhor, então essas situações, esses gigantes, já não tem mais o poder de prender, de atar, de aprisionar a sua vida e muito menos o seu futuro, porque você é livre para viver o destino profético que Deus estabeleceu para a sua vida. Amém? Então esta é a palavra de reflexão que eu quero trazer para você nessa manhã. Diante dos gigantes, diante das afrontas, diante dos confrontos que a vida nos oferece, saiba disso. Você foi levantado por Deus. Você foi chamado por Deus para vencer gigantes. Você foi chamado por Deus para encarar esses gigantes. Porque esses gigantes não irão definir quem você é e qual é o seu futuro em Deus. Pelo contrário, esses gigantes serão oportunidade para colocar em evidência como está o teu coração, para que você possa se apoderar da graça de Deus na sua vida, confiar no amor transformador do Senhor e debaixo desse amor sendo transformado a cada dia, para que a sua vida seja modelada pela palavra de Deus e não pelas circunstâncias da sua vida. Amém? Você pode receber essa palavra nessa manhã? Então, como você vai responder quando se revela os gigantes na tua vida? Como você vai responder quando os gigantes entrarem em cena na sua vida? Amém? Então, se revelar em você firmeza e confiança em Deus, aleluia! Use o que Deus tem colocado nas tuas mãos. Use o que Deus te deu. Use essa confiança em Deus. Mas se em ti se revelar a debilidade, a fraqueza, a inaptidão, você pode se apoderar da graça de Deus e humildemente você pode se render ao Senhor e deixar que o amor de Deus toque a tua vida, que a graça de Deus toque a sua vida. E nesse processo você vai sendo transformado no teu homem interior, no teu ser interior, amém? E quando você é transformado de dentro para fora, as circunstâncias já não tem mais o poder de prender você, já não tem mais o poder de definir quem você é, amém? E o seu caráter e qual é o seu nível de confiança e firmeza em Deus. Portanto, a palavra do Senhor nesta manhã é esta: não permita que nada e ninguém te defina, senão somente a palavra que o Senhor tem liberado sobre tua vida. Amém? Glória a Deus. Deixa eu ver aqui a participação de vocês. Vamos ver quem está aqui com a gente. Amém. A Anne colocando glória a Deus por essa palavra fortalecedora. Amém. Deus nos abençoe por meio dessa palavra. Pastora Sueli, amém. Eu recebo em nome de Jesus. Amém. O Manuel está dizendo aqui, gigantes são oportunidades de promoção. Exatamente, faça desses gigantes as plataformas que você precisa para alavancar a sua vida em direção ao destino que Deus tem para você, amém? A Sandra colocando aqui, vão cair por terra todos os confrontos e gigantes em nome de Jesus, amém? Nós assim declaramos, nós assim concordamos em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Glória a Deus, queridos, muito obrigado pela participação de vocês. Esta é a palavra, a reflexão para o nosso dia de hoje, em nome do Senhor Jesus. O poder do passado para dominar o teu futuro já foi quebrado no poder do sangue do Cordeiro. Amém? Então, que essas montanhas, esses gigantes de oposição se transformem em degraus, ou melhor ainda, plataformas, para que você possa subir a novos níveis em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? Que Deus os abençoe em Cristo Jesus. Lembrando que hoje à noite nós temos o nosso encontro, grupos de vida. Vamos ter um momento precioso de estudo juntos da palavra do Senhor.
tempo de edificação, de fortalecimento, tá bom? Glória a Deus, amém. Olha a Ione participando aí com a gente também, que bom ver você aqui, Ione. Deus te abençoe, filho, em nome de Jesus, amém. Vitor Marques, Deus te abençoe, todos vocês que estão aqui compartilhando, comentando, em nome de Jesus. Eu lembro vocês então que hoje às 20 horas nós temos um encontro Grupo de Vida, e sexta-feira eu volto às 10 da manhã com uma reflexão da palavra de Deus, amém? Está aqui a Baixinha, a irmã Maria, Deus te abençoe, a Gal participando também, pastora Carmélia, muito obrigado, queridos. Não esqueçam de compartilhar, tá bom? Sigam para o alvo.